pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Economia. Nesse vídeo, nós iremos falar sobre as aplicações não tradicionais da ciência econômica. A economia, ela não se limita apenas, ao mercado financeiro, agricultura, economia internacional. A economia, ela possui uma ampla gama de aplicações que muitas vezes não é conhecido e nem mesmo explorado pelas pessoas, pelos estudantes e pelos economistas. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é o professor Dr. José Rodrigo Gobi. Boa tarde não, né? Boa tarde, onde a gente não sabe que hora que os nossos alunos vão assistir esse vídeo, né, professor? Tudo bem, professor? Olá, professora Laís, tudo certo por aqui com você? Tudo bem? Tudo certo. Obrigada, né, por ter aceito participar aqui desse nosso canal, desse nosso vídeo do canal Café com Economia, falando a respeito das aplicações não tradicionais das ciências econômicas. Esse que é muito importante, ainda mais visando aí os nossos alunos que terão que passar pelo famoso TCC, né, professor? Professora, quando você veio me convidar, né, a gente conversou sobre uma possível temática, e aí eu pensei, né, nos nossos alunos que vão começar ali a matéria de técnicas em pesquisa, que tem TCC aí pela frente, e achei bem interessante de entrar nesse assunto, porque muitas vezes os alunos eles acabam ficando presos, né, às teorias tradicionais que nós vemos na graduação. E, bom, isso não é errado, né? Na verdade, quando a gente está na graduação, tem que ser dessa forma, né? Os professores, eles vão trazer aquela teoria básica, tradicional da economia para fundamentar, né, e fazer os alunos entenderem melhor como é todo esse processo econômico. Mas é interessante que eles tenham, pelo menos eles conheçam um pouco, né, das aplicações que podem ser utilizadas, que muitas vezes não são tradicionais. E é bem comum, eu acho que você pode até complementar, né? Eu acho que você vai concordar comigo. Muitas vezes os alunos eles vêm falar com a gente e eles falam que têm ansiedade, ficam nervosos, não sabem o que vão fazer lá no TCC, né? Eles ficam preocupados com qual tema escolher, né? E porque muitas vezes, por mais que eles viram alguma teoria específica, eles não sabem como trazer isso para a realidade. E isso é complicado, né? É difícil. E é interessante ter uma conversa sobre isso, que muitas vezes o aluno acaba não tendo, né? Ele não vai ter essa outra dimensão do que a gente pode ter dentro da ciência econômica. É verdade. Às vezes a gente acaba ficando muito naquilo realmente que vimos na graduação, os principais tópicos e temas. Mas as ciências econômicas, o mais interessante dela é que ela é muito rica, então ela pode e é abordada em diferentes áreas, enfim, né? E aí, aproveitando, professor, eu já te pergunto, quais são as aplicações não tradicionais da economia que merecem destaques aí? Maravilha, vamos conversar sobre. Mas antes, acho que uma dica, acho interessante passar para os alunos, assim, não tenham medo, né, de pesquisar, de procurar temas diferentes, porque a economia ela se relaciona com tudo que a gente tem hoje na sociedade. A economia ela é interessante e é gostoso de se estudar por causa disso. Né? Tudo faz parte da economia. Não tem muito difícil você encontrar uma área que você não consegue encaixar e relacionar. Tá? Então não tenham medo de pesquisar. E para aqueles alunos que têm ansiedade, nervosismo, talvez de, né, quando eu chegar no TCC, o que eu vou pesquisar? Acho que uma dica bem interessante, e daí é legal porque está acontecendo nesse momento, é você realizar uma iniciação científica. Né? E para os alunos da Unicesumar, né, a gente está com o edital aberto. Então, acaba sendo bem legal isso, bem interessante. Né? Então, isso é para qualquer aluno, seja do primeiro ano, segundo ou que está finalizando. Porque através da iniciação científica, você começa a ter um contato maior, né? Você começa a entender um pouquinho mais sobre o que é a pesquisa. E, particularmente, eu acho muito interessante porque, ao fazer a iniciação científica e ter esse primeiro contato, você perde esse medo na hora de chegar no TCC e escrever. E, além disso, você vai ter feito toda uma pesquisa.
que depois lá no TCC fica fácil, você pode só atualizar, complementar essa pesquisa que você fez na iniciação científica, e maravilha, você tem um trabalho praticamente pronto ou muito bem encaminhado, né? Então, pensem nisso, tá? O edital está aberto, conversem, né, com seus professores, acho muito interessante essa dica, tá? E daí, para a gente entrar nesse tema das aplicações não tradicionais, eu gostaria de colocar aqui no chat, tá, um link para que vocês possam dar uma olhadinha, que é lá do CNPq, um site que fala sobre árvore de conhecimento. E ele mostra para a gente, né, como funciona as diferentes áreas temáticas da economia, tá? Eu vou apresentar a minha tela aqui, e daí eu já entro para vocês nesse site, tá? Aí, legal. Então, vejam, deixa eu aumentar o zoom um pouquinho, tá? Então, a ideia desse site é trazer para as diferentes áreas, tá, do conhecimento, as temáticas que você tem mais usualmente, né, dentro da área. Então, por exemplo, a economia, ela está dentro das ciências sociais aplicadas, tá? Então, quando a gente entrar aqui, ó, a gente vai ter vários cursos e os temas, as áreas diferentes desse curso, como, por exemplo, direito, administração e daí as ciências econômicas. Aqui a gente tem, né, temáticas mais tradicionais, tá? Que muitas vezes vocês até conhecem ou têm uma ideia do que se trata, né? Como, por exemplo, a teoria geral da economia, história do pensamento econômico, história econômica, contabilidade nacional, economia matemática, enfim, são temas que são mais usualmente, né, que a gente acaba vendo mais pesquisas sobre isso, porque são pesquisas tradicionais, mas que muitas vezes a gente pode ter já insights interessantes de pesquisas, tá? Então fica aí uma dica para quem não conhecia esse site, acesse, dê uma olhada, é bem legal, tá? Você tem aqui às vezes os temas, pelo menos das grandes áreas, que vocês podem começar a pesquisar, tá? Mas pensando, né, em aplicações não tradicionais, eu selecionei alguns artigos para mostrar de maneira bem rápida, tá? Uma conversa aqui que a gente pode, pelo menos, mostrar para vocês que nós temos pesquisas bem diferentes, tá? A primeira é um estudo que eu realizei em parceria, né, com uma aluna do mestrado e também com os professores na época da pós-graduação, que nós pesquisamos utilizando, né, um acordo comercial na qual o Brasil estava criando junto com a União Europeia, tá? Então, era um acordo relacionado à exportação de produtos. E daí nós pegamos um dos produtos que iria ser, né, trabalhado nesse acordo, que era o café, tá? E fizemos uma análise utilizando a contabilidade social, tá? Nós utilizamos a matriz insumo-produto, né? Acredito que muitos de vocês conhecem essa matriz, e aí fizemos uma análise para verificar se esse acordo realmente acontecesse, né, e as tarifas para a exportação de café para a União Europeia elas fossem zeradas, quanto isso iria impactar na nossa economia, né? E daí, utilizando a matriz insumo-produto, nós conseguíamos ver quais os setores que seriam mais impactados. Então, veja o que é interessante. Aqui a gente pegou a parte de teoria, né, da economia internacional, nós pegamos a ideia da contabilidade social, né, que é algo muito regional, tá? Você pegar os setores da economia. Então, nós fizemos uma inter-relação muito interessante para escrever, né, para desenvolver essa pesquisa. Tá? Então, vejam que interessante e que muitas vezes, pegando teorias diferentes, nós conseguimos trazer trabalhos e temáticas muito interessantes, tá? Para disponibilizar aí para quem gosta, né, desse tipo de leitura. Outro trabalho que também selecionei é sobre sustentabilidade, tá? Então, esse daqui também já vai abrir para a gente. E daí vocês vão começando a ver as diferentes temáticas, né, que eu tentei trazer aqui para a gente conversar. Esse trabalho, ele procurou, né, avaliar a sustentabilidade, né, de municípios do estado do Mato Grosso, utilizando o Índice de Desenvolvimento Sustentável para municípios. Então, a ideia era basicamente pegar vários fatores
tá? Então, foram selecionados alguns fatores relevantes para a questão de sustentabilidade e desenvolvimento econômico, e daí fazer a pesquisa em cima disso, verificar como esses fatores iriam impactar dentro da sustentabilidade e como isso afetaria o desenvolvimento, tá, dos municípios. E ficou um artigo também, uma pesquisa bem interessante, trazendo várias dimensões, né, dentro da análise da sustentabilidade, como a dimensão social, demográfica, econômica, político-institucional, dimensão ambiental, né, quando a gente olha para a sustentabilidade, a parte do ambiente ela é muito forte. E essa área, a temática da sustentabilidade, ela tem crescido muito nos últimos anos. Então, olha que interessante, que legal. E que muitas vezes a gente acaba não tendo, não fazendo a leitura desse tipo de material durante a graduação, né? E como nós falamos no início, isso é comum, é bastante, acaba sendo normal, tá? Cabe a gente fazer esse tipo de pesquisa, né? Sair um pouquinho da caixa que nós estamos dentro, né, ali na graduação, para começar a ver coisas diferentes, tá? Então, isso é legal. Isso é a pesquisa, né? Por isso até eu comentei indicando, olha, procura, faz uma iniciação científica. Nem estou falando isso para você se apaixonar pela pesquisa, para você seguir essa linha, né, depois profissionalmente. Não, é porque é interessante quando você está na graduação, para você conhecer as diversas, os diferentes tipos de áreas que nós temos dentro de uma graduação, dentro de uma opção, né, de curso. Tá? Então, a economia, ela te dá essa opção dentro da pesquisa, que é muito interessante. Tá? Então, aqui, nem são pesquisas tão diferentes, tá? Nem são aplicações muito diferentes. Né? O primeiro ali envolvia a economia internacional e a contabilidade nacional, que são áreas bem tradicionais, né, dentro do nosso curso. Aqui, a gente já entra na sustentabilidade, que sai um pouquinho diferente, mas ainda assim, a gente está trabalhando com desenvolvimento econômico, tá? Que também é uma área extremamente interessante que a professora Laís adora. É verdade. E, professor José, essa área da sustentabilidade, né, dentro da economia, é uma área que também está em constante evolução. Está crescendo muito essa área da sustentabilidade. A parte da economia ambiental é algo que tem sido pensado muito. E a gente pode até notar isso mesmo pela mudança que nós estamos vendo dentro das empresas. Então, é uma área que tem aí crescido, então é uma área bem legal e bem interessante também. Exato. Você não precisa ficar, por exemplo, esse trabalho, ele fez uma análise econométrica, utilizando alguns fatores importantes para o índice de desenvolvimento sustentável. Mas a gente nem precisa ficar à mercê da econometria. A gente pode fazer, por exemplo, uma análise de viabilidade econômica de um processo industrial, né, algo relacionado com a indústria civil, indústria de alimentos, analisando a sustentabilidade. Como que um processo tentando ser mais sustentável, qual é o impacto financeiro, né, da viabilidade econômica dentro daquela empresa, daquela indústria. Dá para fazer muita coisa. E isso que é legal. Né? Então, às vezes, os alunos têm medo de pesquisar, de ir atrás. Muitas vezes, dentro da própria empresa que o aluno trabalha, ele poderia tirar um artigo ali do seu TCC de forma muito fácil, porque os dados vão estar ali, disponíveis para ele. Né? Então, é algo que você está a pensar. É verdade. Tem até alguns alunos nossos, professor, um em específico que eu me lembro que eu orientei no TCC, e ele utilizou da empresa que ele trabalhava numa cooperativa, para poder fazer o seu TCC, e foi um TCC realmente que ficou muito legal, ele misturou aí cooperativas com economia internacional, ficou bem legal. Olha que interessante, é assim mesmo, né? Às vezes a gente acha que precisa pegar dados muito diferentes, né? Dados para o Brasil inteiro, e quando na verdade a gente tem dados primários muito interessantes dentro da própria empresa que a gente está, né? Ou algo para o município que você vive, né? Que você nasceu, é só começar a pesquisar mesmo, né? Ter ideias, e isso somente com a leitura de artigos, livros, né? Que você começa a ter, tá?
temática, e daí agora eu já começo a entrar em alguns temas não tradicionais, né, que foge bastante daquelas teorias mais tradicionais que nós temos, é a economia da saúde, tá? E essa é uma parte, né, da economia que eu adoro, que foi a parte que eu me especializei, tanto no mestrado quanto no doutorado, né? E foi bem legal porque eu não conhecia. Eu saí da graduação sem conhecer essa área. Então, quando eu entrei no mestrado, que eu tive a oportunidade de começar a estudar, de fazer disciplinas voltadas a essa área, eu me encantei e achei muito interessante por conta de ser uma novidade, né? De ser algo não tradicional e que você poderia trazer realmente contribuições muito legais para a área, né? Que é uma área ainda em crescimento dentro do Brasil. A gente tem diversos professores, né? Diversos autores que pesquisam, temos centros, né, universitários que já possuem uma rede de professores bem formada, mas ainda é uma área nova, né, que está em construção. E é legal isso, você poder contribuir. E daí um artigo que eu selecionei, né, depois tem mais outros nessa área, é a aplicação da análise envoltória de dados, tá? Essa análise envoltória de dados é uma metodologia de análise de eficiência, tá? É para você analisar a eficiência, nesse caso, de hospitais do SUS no estado do Mato Grosso. Então, olha que legal. Através de dados secundários, tá? Disponibilizados pelo SUS mesmo, você faz uma análise para verificar se os hospitais eles estão sendo eficientes ou não, tá? Aí você tem diversas formas de fazer essa análise. Você pode fazer uma eficiência relacionada com investimentos, uma eficiência analisada com o serviço que esse hospital presta aos pacientes. Daí tem uma diversa gama de oportunidades de você estar analisando, tá? E é uma metodologia muito simples, que muitas vezes você consegue utilizar um Excel, tá? E você consegue fazer esse tipo de análise. É muito legal. Na minha tese, eu trabalhei com análise envoltória de dados, mas aí eu utilizei análise para o setor de transplantes, né? Então, fiz uma pesquisa analisando a eficiência dos estados como eu posso dizer, na efetivação, né, na procura e efetivação dos transplantes renais. Tá? Então, era uma análise um pouquinho diferente, né, um pouco mais robusta, analisando o transplante renais especificamente, né, que a gente tem ali hoje o transplante que é mais realizado, né, no nosso país e mundialmente. Então, vejam como a gente tem uma gama de análises bem interessante e uma temática que é não tradicional, né, que é a economia da saúde. E a gente consegue fazer diversas pesquisas, né? Aí vai da criatividade de cada um, tá? E acaba ficando aí uma área que talvez vocês não conheciam e espero que vocês comecem a pesquisar um pouquinho mais. Então, um outro artigo dentro dessa área, tá? Que eu trouxe é um artigo de um autor português, tá? Que ele fez essa análise lá pro país, tá? Dele, que é Portugal. Então, foi um estudo nacional, na qual ele estudava, né, o estilo de vida e o estado de saúde da população portuguesa, por meio de uma função de produção, tá? A ideia, basicamente, é assim, né? Tem um autor, né, que desenvolveu essa teoria da produção de saúde por meio daquela função de produção de capital. A ideia é assim, todas as pessoas elas têm um capital saúde. Só que esse capital saúde ele vai se deteriorando ao longo do tempo, né? Então nós precisamos, através do nosso estilo de vida, aumentar esse estoque de capital saúde, né? Como? Realizando atividade física, se alimentando de forma correta, alimentos saudáveis, não sendo sedentário, não ingerindo, né, uma quantidade absurda de álcool, não fumando, enfim. São vários os fatores que afetam, né, esse estoque de saúde que nós temos. E daí a ideia dele era essa, determinar quais fatores eram mais importantes para esse estoque de saúde, olhando, né, para a população portuguesa. E daí, uma outra dica, né, que eu vou trazer para os alunos é assim. Gente, principalmente na graduação, ninguém está esperando que vocês, né, criem a roda, tá? Que vocês façam um trabalho totalmente inovador, algo novo que ninguém nunca pesquisou, nunca ninguém escreveu.
A ideia é que vocês tragam uma contribuição, tá, para a economia. Pensando nisso, né, quando eu estava lá no mestrado, o que eu fiz? Né? Eu junto com alguns professores e também alguns colegas. Nós, baseados nesse trabalho, né, do Pedro Pita Barros, nós desenvolvemos uma pesquisa da função de produção saúde para a economia brasileira. Tá? Então, nós pegamos aquela ideia, aquela temática, e trouxemos para o Brasil. Tá? Fizemos a mesma análise, claro que com variáveis diferentes, né? Lógico que aqui a gente tem uma pesquisa feita pelo IBGE que é totalmente diferente da portuguesa, mas nós utilizamos a mesma ideia, tá? A mesma temática, trouxemos para o Brasil e desenvolvemos uma pesquisa, né? Sempre citando o trabalho dele, né? Deixando claro que aquele trabalho foi fundamental para a nossa ideia, para a gente desenvolver essa pesquisa, né? E daí nós fizemos uma análise voltada para o Brasil. Um trabalho totalmente diferente, mas que segue a mesma linha de raciocínio. Aquele trabalho, né, do Pedro Pita Barros foi feito no início dos anos 2000. Aqui a gente já utiliza uma pesquisa de 2013, né? Estamos atualizando a ideia. Isso que é interessante. Então, muitas vezes vocês ficam com medo de fazer pesquisa, né? Porque eu vou copiar o trabalho de outra pessoa. Não, você não vai copiar. Você vai trazer ideias novas, você vai fazer uma pesquisa diferente, né? A sua revisão de literatura vai ser diferente, né? Você pode fazer uso, né, daquele trabalho para ter uma base, mas o trabalho é diferente. Você pode atualizar a base de dados, trazer para dados mais novos, né, mais recentes, tá? Então, não tenham medo de fazer isso, não tenham medo de utilizar trabalhos já prontos, né, já feitos, para ter ideias, tá? E foi isso que nós fizemos. E ficou um trabalho bem interessante, bem legal, né, de uma ideia bastante simples que tinha sido utilizada anteriormente, tá? Professora, e você? Na graduação você fez a sua pesquisa de TCC, foi sobre o quê? Bom, na graduação, realmente fui lá para a parte mais tradicional, né, digamos assim, porque eu acabei realmente indo para a parte de economia monetária, falei um pouco a respeito do endividamento das famílias, né, enfim, como que se estava dentro aí da economia. Então, eu fui mais para essa área mais tradicional mesmo. Eu acho que se fosse hoje, professor José, eu acho que hoje eu já teria outras ideias, né? Já estaria aí, quem sabe, indo para outra área. Eu gosto bastante também, eu acho bem legal essa parte da economia da saúde. Como você disse, é uma área ainda que está bem em expansão, mas que tem muito ainda para ser estudado, que é o legal, tem muita coisa para ser atualizada também. E eu gosto bastante também disso que você vai falar agora, que é economia do crime. Já li um pouco, até já indiquei alguns materiais também para os alunos, mas eu acho bem interessante a forma que é abordado, né, do que eu já li. Não tenho nenhum trabalho nessa área, mas é uma coisa que, se fosse hoje para eu escrever, talvez eu iria ir para essa área, que eu acho bem legal. Ainda mais, né, se a gente parar aí para pensar no Brasil, então tem bastante coisa para escrever. É verdade. E é legal ter né, os alunos perceberem isso, porque na minha graduação eu também fiquei na área tradicional, né? Eu pesquisei sobre indústria de transformação. Então, é algo muito usual, que, né, é bem comum de você pesquisar. Basicamente é assim que acontece, né? Na graduação a gente acaba ficando mais preso mesmo. Mas é bom quando você sai da casinha, quando você tem ideias diferentes. Só que para isso você realmente tem que pesquisar. E muitas vezes a gente não tem isso na graduação, né? A gente acaba ficando meio preso, tá? Então não se sintam mal, né, por causa disso, de às vezes vocês estarem pensando em alguma ideia da economia tradicional, né, aplicações usuais. Normal, tá? E faz parte. Você tem que pesquisar aquilo que te faz bem, você gosta, te motive, porque uma pesquisa é aquilo, é você ficar ali na frente, debruçado, pesquisando sobre. É um pouco cansativo. Então, você tem que pesquisar uma área que você goste, né? Com certeza. A ideia dessa conversa foi mesmo abrir um pouquinho a mente de vocês, né? Para diferentes áreas, tá? Não daria para ficar aqui muito em cima dos artigos, né? Falando bastante sobre eles, porque daí a gente passaria aqui de
de 1 hora fácil, né, de vídeo. Mas caso vocês queiram, tá? É só começar a mandar mensagem para a professora Laís lá que a gente pode fazer um outro vídeo assim, tá? Falando sobre mais sobre um artigo em si, ficar debatendo mais as ideias, tá? E daí eu vou comentar agora sobre outra área muito interessante e bem diferente, que é a economia do crime. Ela tem crescido muito, né? De novo, é uma área que está bem em expansão. Só que é muito legal, é muito interessante. Como você falou, professora, aqui no Brasil a gente acaba tendo, né, dentro dessa área, dessa temática, talvez um campo muito grande para ser pesquisado, infelizmente. Né? Então, por exemplo, esse trabalho, olha só, ele buscava fazer uma análise da causalidade, né, de homicídios lá na região do Sergipe. Tá? Então, fazendo uma análise ali de 2007 a 2010. Então veja que interessante, né? Você pega, né, um estado ali, faz uma análise de causalidade. Como assim, né? Eu vou estar analisando quais fatores ou quais variáveis impactam, né, no número de homicídios, tá? E dá um trabalho bastante interessante. E você tem variáveis para fazer isso, tá? Dados secundários disponíveis, tá? Para fazer esse tipo de análise. Então acaba ficando um trabalho bem legal, né? Olha só, aqui eu não vou entrar na questão econométrica, tá? No modelo que foi utilizado, mas olha só as variáveis mais ou menos, né, que foram utilizadas, tá? Pensando mais metodologicamente. Você tem a probabilidade de captura e de condenação, tá? Da pessoa ali que cometeu o homicídio. Você tem um valor monetário atribuído à punição, a recompensa por trás desse crime, o custo do planejamento, o custo moral, o rendimento do trabalho lícito. Então, você tem vários pontos, né? Aqui a gente está olhando para a teoria relacionada à economia do crime, tá? E depois a gente vai, por meio de variáveis disponíveis na realidade, né? Você vai introduzindo aqui variáveis que podem substituir, né? Por exemplo, a recompensa para aquele crime. Gente, é até difícil de pensar sobre isso, né? Pô, que recompensa que eu vou ter em causar um crime, né? Mas é isso que a economia... E eu vi uma vez um artigo justamente falava disso, né? E aí o estudo tal, falando se o crime compensava ou não, né? E aí a conclusão que os autores chegaram, justamente pela impunibilidade, né, digamos assim, é que o crime compensava. Então eu achei muito, acho que foi o primeiro artigo realmente que eu li a respeito de economia do crime, e aí foi onde que eu comecei a me interessar um pouco mais por esse assunto, comecei a estudar um pouco mais, porque olha só, nossa, como assim, né? Mas assim, levando em considerações, logicamente, esses fatores não emocionais, mas fatores econômicos, né? E da impunibilidade aí. Exatamente. É difícil a gente parar para pensar sobre, só que quando a gente está pesquisando, a gente está analisando, faz muito sentido, né? Porque infelizmente é o que acontece, né? E quem está realizando, está cometendo um crime, ele tem por trás esse pensamento, né? Então é complicado. Voltando a dentro da economia da saúde, né? Como eu comentei, no doutorado eu pesquisei, né? O transplante renal. Quando a gente faz análise dentro da economia da saúde, a gente tem que tirar um pouquinho, né, o olhar pensando no órgão rim, né, da forma como a gente vê, tá? A questão talvez mais da parte humana. A gente tem que olhar para ele como um produto, né? Porque dentro da economia, dentro do transplante, infelizmente o rim ele é um produto, né? Dentro da economia você acaba tornando ele assim. E isso é complicado, mas é a forma como você deve trabalhar. Né? E dentro da economia do crime, nós temos muito isso. Né? Então, vejam, aqui já mostrando algumas variáveis que foram utilizadas, né, tentando substituir dentro daquele modelo teórico. Né? A gente tem, por exemplo, o produto interno bruto per capita, né, pensando no rendimento de cada pessoa naquele estado, no município, na região que você vai estar pesquisando. Aí você tem, por exemplo, orçamento e gestão, pensando como o Estado ele disponibiliza investimento naquela região, tá? A gente tem, por exemplo, proxy de trabalhadores formais, né? Ou seja, será que
a pessoa estar dentro do mercado de trabalho ou não, isso impacta ele pensar ou realizar determinado crime. Então veja que interessante, né? A gente vai utilizando variáveis reais como proxy, né? Como uma substituição àquelas variáveis que estão dentro da teoria, tá? Então é bem legal, é bem interessante você pensar em pesquisas dessa forma, tá? Daí eu trouxe outra pesquisa também da economia do crime, tá? Essa daqui é analisando a criminalidade, tá? Então não é necessariamente um homicídio, mas outros tipos de crimes, tá? E o tamanho das cidades brasileiras. Então, novamente, era feita uma análise de vários determinantes que poderiam afetar o aumento ou a diminuição da criminalidade, só que daí tinha um outro enfoque. Queria analisar se o tamanho da cidade impactava ou não no crescimento da criminalidade. Então, olha que legal, né? Que interessante. Será que cidades menores podem ser, né, aumentar a probabilidade, aumentar a chance de você ter um aumento no crime? Ou não? Quanto maior a cidade, maior a criminalidade, né? Não sei. Acho que pode depender do estado, pode depender da sua região, né? Eu acho, claro, maiores cidades pode impactar no número, nominalmente falando, maior. Mas será que quando a gente para analisar realmente é assim? Né? Ou depende da região, depende da cidade, do estado. Então é muito interessante. Esse tipo de pesquisa você pode realizar não no estado todo, mas você pode realizar apenas para a sua cidade, né? Para verificar quais fatores mais determinam o aumento ou a diminuição da criminalidade. Será que a educação ela impacta? Será que a renda, né? O fato do indivíduo estar no mercado de trabalho, né? Será que esses determinantes são importantes ou não para determinar uma criminalidade, né? Será que o desenvolvimento sustentável, né, pensando no índice de desenvolvimento municipal, é importante, né? Quanto mais desenvolvida é o município ou o estado, menos crimes vai ter, será? Então dá para tirar várias ideias, tá, dentro dessa temática. E aí, de novo, como eu falei, aqui a gente não está inventando a roda. Eu posso fazer um trabalho muito interessante para o município de Maringá, por exemplo, que é onde, né, nós moramos, eu e a professora Laís, ou para o estado do Paraná, né, fazer uma análise municipal ou estadual, utilizando dados mais recentes. Fica muito legal, tá? Fica bem interessante. Então, nós temos muitas áreas, muitos temas para ser pesquisado, e aí depende de vocês, tá? De vocês pegarem e realmente colocar a mão na massa, tá? Então aqui nós vamos ter várias, né, variáveis, eu não sei se eu vou encontrar agora rapidamente aqui, mas que faziam, como eu falei, pegam a teoria da economia do crime e fazem uma análise, né? Fazem a proxy dessas variáveis com as variáveis da teoria. Então, por exemplo, algumas variáveis que foram utilizadas: segurança pública, tá? População, né? O número da população, isso vai mostrar, né? Era um ponto importante da pesquisa. A renda, o índice de Gini, né? O índice de Gini, para quem não sabe, é a questão da desigualdade de renda. Acesso ao ensino, então ao acesso que as pessoas têm ao ensino básico, fundamental, médio. É muito interessante isso. A densidade demográfica, percentual de pobres, será que, né, a renda impacta? Com certeza. Como que ela impacta? Daí a gente vai ter várias variáveis, vários proxies para fazer esse tipo de estudo, tá? Então vale muito a pena vocês pararem para dar uma olhada nesse tipo de material, tá? Com certeza vocês vão se interessar bastante e ver coisas muito diferentes. E por fim, o último artigo que eu trouxe, mudando um pouquinho de temática também, mas eu acho muito legal esse artigo, tá? É um artigo já mais antigo, mas acho bem interessante, que é pegando a teoria microeconômica, né? A teoria dos jogos, né? Acredito que muitos aqui conhecem, né? A teoria dos jogos, ela é muito legal, só que não é uma teoria tão simples de você utilizar. E muitas vezes, quando, né, a gente está trabalhando com ela, os alunos eles ficam loucos, né? Nossa, professor, é muito interessante, só que como que eu vou aplicar ela na vida real, né? Como que eu vou trazer
para a nossa sociedade, porque acaba sendo uma teoria muito complexa. E daí esse trabalho, eu acho legal e interessante por causa disso. Qual foi a ideia? Era utilizar a teoria dos jogos para verificar, né, como que um investimento realizado pelas principais empresas de telefonia, né, de smartphones, como que um investimento, né, em inovação lá na década de 2000, no início da década de 2000, impactou dentro desse setor, dessa indústria. Aí, assim, de forma bem geral, né, a Nokia, ela comandava, né, esse setor, o setor de smartphones, né, de celulares, né? Então, na época, a gente nem tinha ainda o smartphone, né? E só que a Nokia ela dominava, era a principal empresa, né, que era líder de mercado. Só que daí a gente começou a ter outras empresas inovando, trazendo, né, um investimento muito alto e produtos novos, totalmente inovadores, né? Que é o caso da Apple, da Samsung. Né? A gente tem a entrada dos smartphones. E a Nokia ela não acompanhou esse investimento, essa inovação. Né? Então, o artigo mostra que, por conta disso, né, a Nokia acabou perdendo espaço e até hoje ela não conseguiu se recuperar. Né? Então, ela mostra como que a inovação, o investimento é importante, né, dentro de qualquer setor, mas como que você, mesmo dominando o mercado, se você não corre junto com, né, aquilo que está acontecendo, com as inovações que estão sendo feitas, você pode perder o seu espaço, e foi o que aconteceu. Até hoje a Nokia ela tenta, né, entrar novamente, assumir boas posições, mas infelizmente ela não consegue, né? A Apple e a Samsung dominaram. E aí a gente tem outras empresas até com poder de mercado ainda maior, tá? Então é muito interessante de você pensar nisso, e foi um trabalho que ficou bem legal utilizando a teoria dos jogos, tá? Não vou entrar, né, dentro da teoria aqui, porque a teoria dos jogos ela é bem complexa, mas ficou um artigo bem legal de se ler, tá? Então fica a dica também, né? Tem um nome aqui para vocês pesquisarem. Daí, professora, só para a gente já ir para o encerramento aqui, eu acho que fica legal trazer também. Eu pensei em mostrar para os alunos algumas plataformas que eles possam utilizar, né, para realizar as pesquisas. Eu acho que fica legal e talvez, espero que eles façam bastante uso. Ah, com certeza, professora, é bem importante, né? Até saber por onde começar a realizar uma pesquisa. E como, né, vocês sabem, a gente tem na Unicesumar a minha biblioteca, que é uma plataforma muito rica, tem muita coisa, muitos livros, artigos, então façam uso, tá? Aproveitem, né? Vocês como alunos têm total disponibilidade dessa plataforma, então utilizem, tá? Fica aí a dica da minha biblioteca. Mas aí outra, né, plataforma que muitas vezes os alunos eles desconhecem e é uma plataforma muito simples de se utilizar, que é o Google Acadêmico, né? É bem legal. É só você ir lá no Google e pesquisar Google Acadêmico. Ele vai te gerar, né, o link e você acessa, tá? Então aqui você vai dar um Google, uma pesquisa dentro e ele vai pesquisar já voltado a trabalhos acadêmicos, seja livro, artigo, revistas, tá? Então é muito legal, é muito interessante. Então se eu colocar, por exemplo, economia do crime, ele vai me trazer aqui diversas pesquisas, livros relacionados com a economia do crime, tá? E eu tenho aqui do lado, ó, deixa eu aumentar o zoom para vocês verem melhor. Aqui do lado esquerdo, eu tenho opções também para fazer filtros. Eu posso pesquisar artigos desde 2019, então anteriores eu não quero, por exemplo, artigos que foram feitos do ano passado e esse ano, tá? Eu posso ordenar por artigos relacionados com revisão de literatura, enfim, eu posso filtrar de várias formas. Posso selecionar periódicos específicos, artigos, resumos ou artigos completos. Enfim, eu tenho uma forma bem variada aqui de filtrar, só que é bem interessante porque me traz
uma infinidade, um número gigante de artigos, tá? Então tem uma variedade grande aqui de temas que aí eu só posso ir fazendo a minha pesquisa, né, a minha análise. Aqui eu fui bem abrangente, né? Eu coloquei economia do crime, mas eu posso pensar de outras formas. Eu poderia colocar fatores determinantes do crime no Paraná. Aí ele vai, olha o primeiro trabalho que ele me traz. Determinantes das taxas de crime no Paraná, uma abordagem espacial. É um artigo que utilizou econometria espacial, provavelmente, fazendo uma análise para o estado do Paraná. Olha que interessante. Eu posso selecionar, entrar aqui e pesquisar, fazer a leitura do artigo. Tá? Então é bem legal essa plataforma, né? Deixo aqui a indicação. Usem e abusem, aproveitem mesmo porque é bem interessante, tá? E é, né, uma plataforma gratuita do Google. Daí, assim, algumas revistas, né, alguns periódicos podem ser pagos, então muitas vezes vocês não vão conseguir fazer o download, né, baixar o artigo, né, fazer a leitura online mesmo, porque às vezes tem revista que é paga, mas aí vocês podem fazer a pesquisa de artigos relacionados, ou ver se na minha biblioteca da Unicesumar tem, né, porque muitas vezes vocês têm artigos lá bem interessantes, tá? E que seriam pagos, né, e se fosse na revista mesmo, né, na plataforma da revista. Tá? Então faça uma pesquisa. Outro site, uma plataforma bem legal, é a PubMed, que são para trabalhos dentro da área de economia da saúde. Tá? Então aqui você tem trabalhos em português, tá? Trabalhos nacionais, mas também trabalhos internacionais. Aí você vai fazer uma pesquisa aqui, né, bem simples, ele vai trazer diversos, né, artigos aí relacionados com a economia da saúde. Tá? Então aqui é relacionado a essa área. Nós temos também um outro site que é bem legal, que é o ideias.repeat, tá? ideas.repeat.org. Também é uma plataforma em inglês, só que aí você pode fazer diversas pesquisas aqui, também vai trazer trabalhos nacionais, tá? É bem interessante, bem legal. É também uma plataforma gratuita, só que aí ele pode trazer também revistas que são pagas, enfim. Aí vai de você ir pesquisando, você consegue encontrar trabalhos bem legais, bem interessantes também para fazer a leitura, tá? E né, tem outras plataformas como essas, mas essas são bem interessantes, já vai ajudar bastante vocês. E uma outra forma de pesquisar, que eu sempre indico também para os alunos, é fazer olhar as revistas de economia que nós temos no nosso país. Tá? Então, por exemplo, nós temos a revista Análise Econômica, tá? Que é uma revista lá da Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Então, você pode fazer a leitura dos artigos, né, atuais que foram publicados na última edição, pode fazer uma análise dos artigos que estão arquivados, né, das publicações anteriores, e é uma revista muito bem conceituada, que é brasileira, que é nacional, tá? A gente tem também, por exemplo, a Economia Aplicada, que é uma outra revista muito conceitual, né, aqui dentro do nosso país. São trabalhos que trazem, né, uma utilização da econometria muito forte, então são trabalhos bem complexos, mas é bem interessante. E daí nós temos várias revistas, né? É só pesquisar, entra no Google lá, coloca revistas, né, jornais de teoria econômica, desenvolvimento econômico, história do pensamento econômico, que você vai encontrar. Né? Então, o que importa é que vocês comecem a fazer as buscas, né? Que não fiquem somente ali dentro das apostilas, das leituras que a gente tem usualmente nas disciplinas. Saiam um pouquinho, pesquisem, né? Saia fora da caixa, para que vocês tenham ideias diferentes, né? Que vocês possam encontrar temáticas novas, temáticas diferentes, como é a economia da saúde, a economia do crime, tá? E tantas outras que nós temos aí esperando para que vocês pesquisem. É isso aí, professor José. Material para pesquisar e lugares para pesquisar também temos bastante. Então, realmente, façam pesquisa, busquem no Google Acadêmico, no próprio Google, revistas, sites, enfim, para que vocês consigam ter uma noção maior daquilo que você deseja realizar, ou mesmo ideias para pesquisar. Não vai deixar
para pensar aí no tema para o TCC quando eu já chegar no último minuto ali, na última semana de entrega, porque aí realmente você não vai fazer um trabalho tão legal. Então, já começa a realizar essas pesquisas e pensar um pouco a respeito de assuntos também, para vocês verem que tem muita coisa para ser pesquisada, né? Como o professor José trouxe, mencionou aqui, tem muita coisa ainda para ser feita. E não precisa ser inédito, viu, pessoal? Vocês podem fazer a atualização aí de um trabalho, é claro, né? Não vai copiar e colar o trabalho do autor, né? Não é essa a ideia, mas vocês podem sim fazer uma atualização também. Então, obrigada, professor José, por todas as suas contribuições, por todos os ensinamentos e ideias que você deu aqui para a gente. Eu que agradeço, foi bem legal a conversa. Fico aí disponível, para a gente gravar outros vídeos, temas dentro da economia que não falta. Então, fico à disposição, quando vocês precisarem de alguém para conversar aí sobre qualquer assunto dentro da área da economia, só chamar. Obrigada, professor José, obrigado, queridos alunos que nos assistiram até aqui. E, é claro, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho de notificação e dar um like aqui nesse nosso vídeo. Um grande abraço e até o próximo Café com Economia. Até mais! Até mais, pessoal!